Eu queria começar a falar sobre Hunter x Hunter através de um dos meus personagens favoritos da obra, e que desde muito cedo nesse canal serve como imagem oficial. Eu queria falar um pouco sobre o Chrollo. Chrollo nasceu na cidade Meteoro, um dos lugares mais pobres do planeta. Os últimos capítulos lançados de Hunter x Hunter colocam uma luz sobre a história da criação da trupe fantasma. Nós vemos um gentil, talentoso e muito inteligente garoto chamado Chrollo, vivendo nesse lugar disfuncional, quase amaldiçoado, que condena as pessoas a não terem nada. O backstory da trupe mostra como esse garoto gentil foi colocado em uma situação que não desejava, agindo de uma maneira que ele sabe que é problemática, mas também necessária. O backstory tem uma função muito interessante para ligar o conflito de Chrollo e o conflito de Kurapika, que estamos mais do que acostumados. O conflito entre os dois pode muito bem ser encaixado em uma tragédia, mas vamos voltar um pouco para o que é uma tragédia e o que torna uma tragédia algo trágico. A tragédia é um gênero que aborda de forma séria a triste queda de um protagonista. Na tragédia clássica, o protagonista é um herói trágico de alto status social, cuja falha de caráter se combina com o destino para provocar sua ruína. Nos séculos mais recentes, porém, a tragédia assumiu outras formas, apresentando protagonistas de insignificância social e eliminando a falha trágica, que então sugere a completa impotência de um personagem frente ao mundo. Mas veja, independentemente dos detalhes, todas as tragédias tentam examinar questões envolvendo a existência, especialmente a relação entre homem e o universo. Assim como nas clássicas tragédias gregas, a relação entre Kurapika e Chrollo é ligada entre si pela ênfase dada ao vazio de significado quanto à vida humana, além dos conflitos inerentes de sua natureza. Pegue Édipo, por exemplo, a mais clássica das tragédias gregas. Em sua história, ele tenta escapar de um destino ruim agindo de maneira bastante racional, mas suas ações racionais levam a um resultado irracional que o coloca no mesmo destino indesejado que ele queria evitar. Por isso, é trágico. Não há escapatória. Suas ações não têm tanto significado quando você percebe que todas convergem ao mesmo ponto. Chrollo e Kurapika seguem lógicas parecidas. Ambos estão condenados a uma desgraça por uma força superior que eles não compreendem na totalidade, e suas ações apenas voltam para perpetuar aquela desgraça. Chrollo teve seu destino selado por uma organização que para ele, naquele momento da cidade Meteoro, era desconhecida. Essa organização sequestra crianças e matou sua amiga. Ele busca vingança por ela e por sua cidade. Já Kurapika teve seu destino selado por essa gangue misteriosa, que deixa uma mensagem enigmática por onde passa. Ele então busca vingança por seu clã. Tudo acontece por arquitetação de uma força que é superior a eles, incompreensível naquele instante. A infância de Chrollo dá bastante significado para outros momentos da obra. Em York, Kurapika tem um olhar devastado ao ver Chrollo morto em sua frente. Ele parece distante, sem rumo. Até que é lembrado por Gon de que ainda existem objetivos que ele pode perseguir. Não existe esse Gon na vida de Chrollo. Essa pessoa positiva, inteligente e carismática que podia convencer os outros de alguma coisa, era ele mesmo. E todas essas habilidades foram usadas para condenar sua vida, e não para salvá-la. Mas o olhar de Kurapika e a percepção de que aquela busca foi em vão também contrasta com o Chrollo que vemos hoje. Devido ao seu imenso poder e conhecimento, podemos supor, com um grau de segurança, que Chrollo concluiu sua vingança. Ele destruiu a organização que matou sua amiga, mas o Chrollo continua vazio. Na verdade, qualquer resultado para o seu conflito é igualmente desesperador. Ele teve todo o trabalho de treinar por anos, uniu a trupe, cometeu uma série de crimes, matou um monte de pessoas e só existem algumas possibilidades. Ou Chrollo destruiu a organização que matou sua amiga e, como vemos por suas aparições em Hunter x Hunter, não adiantou de muita coisa para ele, ou ele nunca os encontrou, o que sustenta ainda mais a ideia de um homem atormentado por uma força maior que é inalcançável, ou quando ele finalmente chegou lá, alguém já havia matado todo mundo, tirando dele a única razão de viver, o que também nos leva ao Chrollo de hoje. As reflexões sobre não ter nada também acompanham Kurapika durante o capítulo 344, quando ele percebe que sua busca pelos olhos está quase acabando, mas para onde isso o levaria? Não há ninguém para recebê-lo ou uma casa para a qual ele pode voltar. O paralelo da vida de Chrollo com o Kurapika vazio de York é genial. Há mais da relação entre os dois que ainda pode ser exaustivamente comentado. Os capítulos mais recentes que falam sobre a infância de Chrollo também traçam mais um paralelo entre ele e Kurapika, o fim do interesse daquilo que de certa forma os movia. Chrollo é apresentado como um garoto apaixonado pela atuação. Ele criou uma dublagem que mais tarde se estendeu para uma peça completa baseada em fitas que ele achava na cidade Meteoro. Chrollo se moldava em papéis que não eram planejados para ele. Na dublagem, ele vivia a história de um outro alguém, como um ator.
Kurapika era apaixonado por um livro de aventura que o inspirou a se tornar um Hunter. Ele lia pedaço por pedaço, em segredo com Pyro, diariamente. Essas eram suas paixões, que nunca se perderam completamente. Kurapika ainda se aventura. Ele está em uma expedição para o continente negro, ele virou um Hunter, ele conheceu novas pessoas, viveu suas histórias, mas ele também prometeu que aproveitaria esses momentos. Mas ele realmente aproveitou? Se o que ele almejava era curtir a jornada e não o resultado, por que ele parece tão indeciso quanto mais seus objetivos vão se cumprindo? Ele estava perdido quando a trupe morre, ele então se vira para recuperar os olhos, e quando os olhos são quase todos dele, ele ainda mantém a mesma postura que teve em Orc. Vazia. É trágico. Crollo ainda atua. O que é a sua decisão de matar se não Crollo encarnando o papel de um vilão que ele nunca se enxergou como sendo, mas que se vê necessário exercer? O que é a mudança do sensível pro amigo, pro relaxado e pro sério e severo, se não a atuação lá em Orc? O que é o hacking do Uvogin, se não Crollo encarnando seu amigo e atuando exatamente como ele atuaria, fazendo o que ele faria, espalhando o espetáculo do grande monstro pro mundo inteiro? A arte, a atuação, uniu essas crianças, e a atuação de Crollo as mantém firmes. Um ator. Crollo é uma lente para outros personagens de Hunter x Hunter. A facilidade com que ele se move entre uma série de papéis é importante na construção dele, como alguém no qual Togashi pode analisar, expandir e contrastar uma série de personagens ao mesmo tempo. Nós já falamos sobre Kurapika porque é o mais óbvio, mas nós temos Neon, Hisoka, a família do Killua e até mesmo Gon. Quando Gon pergunta a Crollo como ele consegue matar pessoas que não têm nada a ver com ele, essa questão é matadora por 3 razões. Crollo não consegue responder, o que evidencia ainda mais a falta de identidade que ele tem. Os membros da trupe deixam claro quem eles são, mesmo que de uma forma simples. Eles têm uma resposta. Eles são ladrões. E ladrões roubam. Mas quem é Crollo? A segunda razão é a hipocrisia. Crollo, criança, e Gon são 2 pessoas aparentemente boas. Gon tem uma família, cria uma amizade, vive uma aventura, enquanto Crollo aprofunda os laços com seus amigos, se envolve com a arte e vive uma vida mais decente possível nesse lugar amaldiçoado. Mas e quando uma pessoa que eles amam morre? Eles agem de maneira mais violenta ainda, matando ou ameaçando inocentes. Togashi relaciona Gon e Crollo através dessa hipocrisia e da ingenuidade, e ainda fortalece o quanto isso é fácil de fazer porque Crollo não consegue se definir direito. Ele não é nada. A última razão é a que eu citei agora, a ingenuidade, a ligação mais clara entre Gon e Crollo. Ele está tão preso a uma análise rasa dos seres humanos que separa as pessoas em boas ou más, não conseguindo entender qualquer nuance de cinza que possa existir dentro de alguém, o que também faz com que ele não compreenda porque Crollo mata. Crollo é igualmente ingênuo quando analisa as intenções de Hisoka. Crollo sabe que Hisoka tem algo de errado, mas ele ainda permite que Hisoka integre a aranha, que compõe um pedaço do seu eu. A ingenuidade de Crollo em relação a Hisoka custou diretamente a vida de 2 de seus membros. Não só isso, mas dentro da trupe, sua análise é tão simples que ele realmente achou que o conflito da trupe entre salvá-lo ou trair o conceito da aranha seria resolvido de maneira lógica. Ele se via como descartável, mas alguns membros não. No fim, a aranha consegue resolver essa disputa à moda antiga, com o lançar de uma moeda. A trupe aposta seu futuro no destino. O destino é um ponto fundamental do personagem de Crollo. Ele é um fatalista e extremamente apegado a esse conceito. Como comentado no início, sua história é uma tragédia. Ele é quase amaldiçoado por viver na Cidade Meteoro, destinado a não ser nada. Ele diz a Hisoka que eles não deveriam lutar. Tudo ali já estava decidido. Não à toa, o árbitro da luta é morto. Eles não precisam de um juiz que defina as regras e o vencedor. Há uma força maior cumprindo esse papel. É por isso que Crollo também declara que Judas não é um traidor. Judas era apenas mais um, seguindo seu destino que já havia sido determinado por Deus. Ele desempenha um papel que não é o ideal, mas é o necessário. Te lembra alguém? A primeira grande interação de Crollo com alguém na obra é, obviamente, além da trupe, com Neon, uma garota com a habilidade de prever o futuro através de seus poemas. Neon e Crollo carregam uma série de características conflitantes entre eles. Neon é inicialmente mostrada como uma garotinha mimada que não se importa com quem a segue e a protege. Ela praticamente não mostra reação quando seu chefe de segurança é declarado morto, e ele era nitidamente um homem que passava bastante tempo com ela. Ao mesmo tempo em que carrega esse desdém pelas pessoas próximas, ela adota uma abordagem boazinha para o uso de suas habilidades. Suas previsões inicialmente servem para que os seres vivos busquem a felicidade, alterando o destino previsto por ela, que não é imutável.
Esse poder é interessante porque abre margem para uma série de visões que vão definir muitos dos conflitos entre os personagens. Mesmo deixando claro que ela prevê o futuro para que os eventos mudem, Crollo está extremamente calmo quando é sequestrado por Kurapika, porque, para ele, se a fortuna de Neon não avisou disso, então esse não é um evento que importa. Ele tenta mudar o destino da trupe, mas é muito apegado ao que Neon escreveu sobre ele, e isso cria um contraste muito interessante com Hisoka. A luta entre os dois tem bastante significado. Hisoka se recusa a desistir da batalha porque sua visão está muito mais presente no hoje. Ele nega a ideia do destino e vive pelo prazer e sentimentos do agora. O fato de Hisoka reescrever o poema de Neon na frente de todos, inclusive de Crollo, mostra o desdém do personagem com o destino. É quase uma declaração da luta que ele tem com esse conceito. Crollo vive nessa busca incessante por liberdade, significado e identidade, mas cai no paradoxo de que também acredita que tudo isso já foi decidido. Assim como Kurapika, é uma história profundamente trágica. O que o futuro aguarda? Será que Crollo vai compreender a si mesmo quando entender que ele tem escolha? Ou ele vai só morrer tentando? Não sei. Agora, para fechar, sua conversa com Neon é absurdamente triste. Eu acho que Crollo acredita em fantasmas e na vida após a morte, porque isso é uma forma de romper com as fundações do destino. O destino máximo de todo ser vivo é a morte. Esse é o fim inevitável. Mas se Crollo, o ator, pudesse ser possuído pelo fantasma, metafórico, óbvio, de Uvogin, por exemplo, então ele rompe com o destino máximo do indivíduo. O último ato, o Requiem, mostra que Uvogin vive dentro de Crollo, com um pedaço dele que nunca vai realmente se separar. Uvogin era a aranha, Crollo é a aranha. Isso é tudo o que ele tem. É como a mensagem deixada na Vila Kurta diz: vida só se paga com vida. Aceitaremos tudo que for dado. Então, não tente tirar nada de nós. Mas eu acho que é isso.